Bem-vindos ao meu segundo episódio do workshop Fazendo Renda Extra de Intercâmbio na minha comunidade secreta. Eu sou a Manur e nesse episódio eu vou contar para vocês como achar as oportunidades de trabalhos extras, quais são os tipos de extras que você pode fazer durante o seu intercâmbio e também a como precificar a sua hora. Além de falar um pouquinho também sobre como são os períodos de férias aqui na França, que é um pouquinho diferente do Brasil, que é o que a gente conhece. Eu deixei aqui 3 opções separadas para vocês verem o que a gente pode fazer durante as férias aqui na França, né, durante o ano, mas eu aproveito para estender aí que não é só na França que você encontra essas oportunidades não, tá bom, gente? Vocês podem encontrar isso em qualquer país, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja na Ásia, seja no Brasil, existem oportunidades para todo mundo. Mas eu vou indicar algumas plataformas que são normalmente mais utilizadas aqui na França. Então, as oportunidades vocês podem encontrar em diversos países, mas os sites que eu vou indicar, eles são indicados para serem usados aqui na França e na Suíça também eu já encontrei algumas oportunidades. O primeiro aí é, sem dúvida nenhuma, como babysitter, né? Essa é uma das principais fontes de extra para muitas estudantes e para muitas au pairs que ou saíram do au pair ou aproveitam os seus tempos livres ou as suas férias para fazer extras, né, e tirar uma grana extra aí durante o ano. E não só nas férias, além de babysitter, que é quando você cuida de crianças, né, você também pode ser pet sitter. E pet sitter, ao contrário de criança, é que você cuida de animais. Então você pode se conectar com algumas pessoas que buscam outros profissionais responsáveis, algumas estudantes ou enfim, qualquer pessoa para cuidar dos seus animais em alguns determinados períodos aí do ano, tanto nas férias quanto durante o ano letivo, sem problema, até porque muitas das famílias que buscam para pet sitting, elas não necessariamente estão partindo de férias e deixando seu animal em casa. Acontece, inclusive tem muitas oportunidades de férias aqui na minha cidade, ao redor da cidade de Nantes, que é a maior cidade aqui perto da minha, onde as pessoas viajam, ficam 4, 5, uma semana fora de casa e elas tentam buscar alguém para passar regularmente na casa delas, para ir passear com o cachorro ou para ir dar comida para o gato, fazer um carinho no gato. Ambas as oportunidades, como pet sitter e como babysitter, você pode encontrar no site EdTop ou Nunutop, que é uma variação do mesmo site, mas eles separaram um espaço só para as nunus. E o mais legal é que esse tipo de trabalho, quem define o preço e qual é a sua disponibilidade é você mesmo. Eu acho que essa é uma das minhas coisas favoritas na busca de trabalho extra. Ao contrário do au pair, que quem decide mais quais vão ser os seus horários, de acordo com a preferência deles, né, são as famílias. Então, ao contrário do au pair, que quem decide são as famílias, você é quem decide o seu plano de trabalho e o preço que você cobra para cuidar de um animal ou para cuidar de uma criança. E é claro que o preço ele varia muito em função das horas de trabalho que você vai fazer, da sua experiência com crianças, de quais são as outras características, outras coisas que você pode oferecer como profissional. O site favorito eu vou liberar para vocês nos outros episódios do workshop, nos episódios que ainda estão bloqueados, mas eu vou fazer um tour bem rapidinho aqui para mostrar para vocês como é essa plataforma da EdTop, como vocês podem usar essa plataforma para buscar babysittings na cidade de vocês, babysittings pontuais. Nessa plataforma em específico eu nunca vi propostas de trabalho para você viajar com famílias. Eu só vou mostrar a plataforma que eu uso para encontrar essas famílias para viagem nas outras aulas que ainda estão bloqueadas. Mas esse é um ótimo site onde você pode encontrar babysittings e trabalhos extras em qualquer momento do ano, não só durante as férias. Muito parecido com o EdTop, no Nunutop, né? A gente tem um aplicativo Babysitter que é muito conhecido entre as au pairs. E muito parecido com o site, você encontra oportunidades pontuais ou semanais de babysitting. Eu já vi muitas oportunidades recorrentes aí onde uma família busca nunus para semanas, para meses, para o ano letivo. Nesse aplicativo Babysitter eu já encontrei oportunidades de trabalho nas montanhas ou durante o verão em outras regiões, no sul da França, por exemplo, mas é um pouco mais raro. É claro que no aplicativo Babysitter, por exemplo, se você filtrar a localização ali e tentar encontrar uma oportunidade de trabalho nas montanhas, é muito provável que você encontre famílias que já estão no local, buscando por pessoas que já estão no local. E aí isso não é um ponto positivo pra gente que não mora nessas regiões turísticas, né? Que quer viajar até lá,
porque normalmente quando as famílias postam nesse aplicativo, elas querem alguém local e não alguém que tá longe, porque elas não querem arcar com os custos do transporte. Mas eu não vou dizer que é impossível de achar, porque eu já encontrei, mas precisa ter uma paciência, porque esse aplicativo ele ainda não é a melhor plataforma que eu uso para encontrar esse tipo de família que está disposta a pagar o transporte, a alimentação, o alojamento e o salário também semanal. Nas próximas aulas que eu vou liberar aqui na comunidade secreta, eu vou fazer um tour pela plataforma com vocês e aí vocês vão entender um pouquinho melhor sobre como funciona essa plataforma, como achar esses trabalhos, que também tem um jeito muito específico de fazer, não é como, por exemplo, dentro desse site EduTop ou no Top, ou dentro do aplicativo Babysitter. Então é legal que eu vou mostrar aqui passo a passo para vocês não ficarem perdidas, saberem fazer sozinha, e se vocês tiverem dúvida, eu também vou estar aqui de suporte, caso vocês precisem. O terceiro site que eu vou indicar para vocês é um site diferente desses dois que eu indiquei agora, porque é onde você pode encontrar todo tipo de trabalho voluntário. Não é só babysitter, não é só pet sitter. Nessa plataforma, que se chama Workaway, a maioria das oportunidades não são oportunidades de posição paga, são voluntariados onde você oferece algum tipo de serviço, e aí isso varia muito, né, do que as plataformas, do que os anfitriões dessas plataformas oferecem, mas você basicamente oferece algum serviço em troca de hospedagem e alimentação. Além do voluntariado, onde você só troca o seu serviço por alojamento e alimentação, tem algumas posições que são pagas. E normalmente os anfitriões, eles deixam isso registrado, né? Logo na primeira entrada, logo na oferta desse tipo de proposta, eles colocam que é uma paid position, que significa que é uma posição paga. Então você vai, troca o seu serviço por alojamento, por alimentação e também um salário. Essa é uma opção muito parecida com o Worldpackers, eu não sei se vocês conhecem, mas basicamente funciona igual o site, e ele é muito conhecido por muitos nômades aqui na Europa. Os famosos nômades digitais, né? Que são pessoas que conseguiram trabalhar com algum serviço de forma remota, e aí eles aproveitam, né, que eles trabalham remotamente, viajam o mundo todo, trocando serviços que eles são especializados por alojamento, por alimentação, porque hoje em dia, para um nômade digital, né, uma das coisas mais caras para se arcar durante uma viagem é a hospedagem e a alimentação. Então, se você encontra alguém que aceita o seu serviço, né? Vamos supor, eu sou designer, eu posso trocar os meus serviços de designer com um hostel, por exemplo, com um albergue, com um restaurante, e ser alojada na casa dessas famílias, na casa do staff, né? Das pessoas que trabalham nesse lugar. E em troca eu ofereço os meus serviços, tenho ali alojamento e alimentação inclusos. Eu particularmente gosto muito desse tipo de trabalho, eu acho que se eu tivesse meses disponíveis durante o ano e eu tivesse um trabalho remoto, fixo, onde eu sei que eu vou ter uma grana entrando enquanto eu tô trabalhando ali para outras pessoas em troca de alojamento e alimentação, eu não perderia a chance de ir, mesmo que não fosse uma posição paga, porque pela experiência eu já acho que valeria a pena. Principalmente se você quer aprender um idioma novo, quem tá em contato com outras pessoas de outras nacionalidades, por que não, né? Mas essas posições, normalmente, elas pedem aí uma pessoa que tá livre pelo menos 2 semanas. De 2 semanas a 8, 10 semanas. Isso significa que 2, 3 meses você deve passar na casa, nesses lugares, na casa dessas famílias ou nesses estabelecimentos, nesses hostels, nesses restaurantes, para trabalhar para eles. Então é um longo período, é um período um pouco maior do que só esse trabalho que eu vou ensinar aqui para vocês de 1, 2 semanas nas montanhas durante o inverno ou no verão aqui na França. Sobre as melhores épocas para se buscar esse tipo de trabalho, e agora eu vou afunilar dentro do trabalho que eu faço, que é o trabalho de babysitter, onde você passa uma semana em algum lugar diferente, tem o seu transporte, o alojamento e a alimentação pagos pelas famílias. Eu vou falar especificamente sobre essa experiência agora para contar para vocês qual que é a melhor época do ano para se procurar esse tipo de trabalho. Para falar disso, eu preciso falar de quais são os períodos que são as férias aqui na França, né? Eu vou deixar uma tabela aqui do lado, onde essa tabela ela divide as regiões da França e seus respectivos períodos de férias. Tem aí as férias do Natal, as férias do inverno, as férias da primavera, as férias de verão, e elas variam de acordo com a região que você mora. Eu vou acompanhar aí com vocês. A zona A, por exemplo, que é referente à região de Bordeaux, Dijon, na Borgonha, que eu falei na aula passada, Grenoble, Lyon, Poitiers e outras cidades, a zona A
Por exemplo, as férias de inverno, elas começam no dia 17 de fevereiro e vão até o dia 4 de março. Então, significa que se você for dessa região, o ideal é que você comece a procurar famílias para essas férias de inverno pelo menos 3 meses antes, com pelo menos 3 meses de antecedência dessas datas. Então, significa que ali entre novembro e dezembro é uma boa época, porque é quando as famílias começam a procurar pelas suas babás de férias. Por exemplo, como eu me organizei, né? Para encontrar as minhas famílias de inverno nessa época aí de fevereiro e março, como eu tinha fevereiro inteiro disponível, março inteiro, quase março inteiro disponível, né? Eu tinha até o dia 10 ali, porque na minha região, as férias de inverno, por exemplo, eu sou da zona B, que é a região de Nantes. Nessa região, as famílias, elas entram de férias ali na semana do dia 24 de fevereiro a 11 de março. As minhas famílias entram de férias nessa época aqui, né? Então, significa que eu não vou trabalhar para elas nessa época. Então, era esse mais ou menos o período que eu tinha para buscar trabalhos. Então, como eu tinha fevereiro e março disponível, eu comecei a procurar lá em outubro. Quando eu comecei a procurar lá em outubro, eu vi que ainda não tinha muita família procurando, como quando eu tinha começado a procurar no auge do verão por famílias pro verão já. Então, se eu puder te dar um conselho, começa cedo, começa com uns 3 meses de antecedência, começa a preparar seu perfil, começa a entrar em contato com famílias, começa ali a fazer as primeiras chamadas de vídeo, porque quando chegar janeiro, quando chegar fim de janeiro, até ali comecinho de fevereiro, se for para trabalhar em março, você já vai ter um fluxo de famílias grande no seu perfil, pessoas procurando e oferecendo bons salários semanais para essas pessoas. Muitas pessoas começam a procurar com antecedência e essas que começam a procurar com antecedência, geralmente elas não pagam tão bem, porque elas estão no começo, elas têm muitas opções, elas têm tempo para procurar, então elas tendem a oferecer salários mais baixos. E é aí que tá a dica. Se vocês começarem a procurar cedo, tenham em mente o valor pelo qual faria vocês saírem da casa de vocês para irem cuidar de crianças que vão estar de férias nas montanhas ou na praia, enfim, não, independente de onde você for passar as férias. Pensa assim, você sairia de casa para ganhar 200 euros por semana, o dobro do que você ganharia como au pair? Ou isso é muito pouco? Para mim, Manu, o mínimo é 350 euros. E hoje é 350 euros se eu trabalhar 25 horas semanais. Fora o transporte, fora o alojamento, fora, né, a comida, a alimentação que é paga, para mim, não compensa deixar as famílias que eu já trabalho, que eu já atendo aqui, para ir trabalhar para outras famílias ganhando menos do que 350 euros. Então, você pode, sim, começar a procurar essas famílias, esses trabalhos de férias, com aí 2, 3 meses de antecedência. Mas tenha em mente quais valores você aceitaria ou não, porque muitas das famílias oferecem bem menos, e se você aceitar, você vai estar perdendo a oportunidade de depois poder encontrar outras famílias que deixam para a última hora e acabam pagando melhor. Aí vocês me falam, Manu, mas se as famílias que procuram em cima da hora pagam melhor, não compensa deixar para a última hora e procurar também de última hora? Não faça isso, porque se você fizer isso, você pode colocar todo o seu período planejado aí para trabalhar de férias em xeque, porque vai que de repente você não encontra uma família alinhada com as suas expectativas numa região para onde você quer ir, que pague o preço que você quer ir, ou se você achar, pode ser que surjam obstáculos e você não feche com a família cancele, então não deixa para a última hora. É mais fácil você ter em mente o que você aceita, o que você não aceita, para na hora que você encontrar essas famílias, o match rolar, você saber, ter a consciência de que você está saindo da sua casa por um valor aceitável. Se essa família te procurasse há 3 meses antes ou uma semana antes das férias, não ia fazer diferença porque esse valor ele é aceitável para você. Por exemplo, você tá vendo essa aula agora, ó, dia 23, né, 24, acho que vocês vão ver essa aula dia 24 de janeiro. Agora é o momento ideal para você procurar as famílias, mas assim, ó, é a semana até o comecinho ali de fevereiro para encontrar famílias pro fim de fevereiro e o começo de março é o limite. Porque se você deixar para procurar no meio de fevereiro, essas famílias, no final de fevereiro, você talvez não encontre propostas tão boas.
Mas, se você estiver vendo esse vídeo e absorvendo essas informações para poder aplicar para o verão, que é daqui 4, 5 meses, então você está no time certo, porque você está começando a entender como funciona, como buscar essas famílias, você vai ter tempo de absorver todo o conteúdo e começar com antecedência, preparar o seu perfil, preparar suas mensagens, deixar tudo pronto para quando você começar a procurar, partir direto para a busca por boas famílias que paguem bem, que não só paguem bem, como também estejam dentro ali das suas expectativas de busca por esse tipo de trabalho. Sobre a precificação da sua hora, eu vou ser muito sincera com você. Eu já tenho mais de 1 ano e meio de experiência com au pair. Eu já tenho experiência com criança, eu já tenho um bom francês, eu tenho um português muito bom também, tô aprendendo uma terceira língua. Então, a minha hora, ela vai ser diferente da sua, que acabou de chegar na França, que não fala tão bem francês, que não tem tanta experiência com criança. A precificação da sua hora, ela varia em função de um monte de fatores, né? Seja aí o seu nível de francês, seja aí sua experiência com criança, seja se você tem um curso de primeiros socorros, seja se você tem experiência com trabalhos de férias também, porque isso conta muito. As famílias buscam por pessoas que já tiveram experiências anteriores, né? Que já sabem como funciona uma rotina de férias com as crianças, que sabem que é preciso ser flexível, que é preciso ter paciência. Então, considerando isso, uma pessoa, por exemplo, que chegou na França, que já tem um bom francês, que já tem ali experiência, ela pode cobrar facilmente 12 euros a hora para uma viagem dessa de férias, porque você vai ter alojamento, você vai ter alimentação, você vai ter transporte incluso. Então, de 10 a 12 euros é um valor muito bom, é um valor super aceitável para te fazer sair de casa. Só que se você chegou na França agora ou não tem bom francês, se você ainda não tem tanta experiência com criança, um valor ali de 7 euros a hora, 8 euros a hora, ainda assim é um valor aceitável. Gente, eu já fiz babysitting lá no comecinho por 6 euros a hora, por 8 euros a hora. Eu não me orgulho, mas eu não tinha experiência e eu tava aprendendo e as famílias sabiam disso. Então, no começo eu cobrava isso e hoje em dia eu já cobro 12, já cobro 15, dependendo da família. Então, eu te falo aqui, né? Esses são os principais pontos aí de precificação do seu valor. Eu vou dar novos insights, novas informações nas outras aulas que ainda estão bloqueadas, né, da comunidade. Caso vocês queiram acessar, esse conteúdo vai estar bem completinho para vocês ali mais pra frente, mas esse é uma boa base, assim, para vocês terem, sabe? Para vocês saberem precificarem sozinhas aí a sua hora de trabalho. O mais legal é que quem decide o formato, as horas que você cobra, o seu planning de trabalho é você. Porque você é a profissional que está sendo requisitada. É você que está se posicionando ali nas redes, né, onde as pessoas estão buscando por pessoas que aceitam esse tipo de trabalho. É você que está se posicionando, é você que decide como se comunicar, é você que decide até onde ir, se você quer trabalhar muito, quer trabalhar pouco, se você está indo também para descansar. Por exemplo, eu nas minhas chamadas de vídeo com as famílias, tem uma família que eu vou trabalhar 45 horas semanais, mas foi a única que eu aceitei trabalhar 45 horas semanais. Porque eu virei pra ela e falei, olha, pras outras, né, eu virei pras outras e falei, olha, eu tô indo e eu poderia fazer esse tipo de trabalho aqui na minha cidade, só que eu quero ir pras montanhas, eu gosto muito das montanhas, eu já passei uma season de inverno, eu quero poder ter tempo pra esquiar, pra fazer caminhada. Então, se eu for trabalhar pra você, a gente precisa considerar que eu tenho esse tempo livre. Eu falava, né, se eu tiver aí 3 horas livres da manhã, 4 horas livres, se eu tiver uma manhã livre, depois eu trabalho um dia, tarde e à noite, para eu poder, né, sair, explorar a cidade e não só ter a noite livre, ia ser muito interessante para mim. Esse era um ponto importante porque eu passava por essas famílias quais eram as minhas expectativas para essa vaga. Eu não estava dependendo da resposta deles para aceitar ou não. Eu dependia que as nossas expectativas estivessem alinhadas. Porque, por exemplo, se você não fala isso, você vai chegar lá, né? E você, de repente, tem uma ideia, tem uma expectativa, mas você não comunicou isso para as famílias. E aí você chega lá e, na verdade, a família precisa de alguém que trabalhe 12 horas por dia. E aí você não sabia, porque você não perguntou quantas horas por dia precisava trabalhar. E aí, automaticamente, você não negociou um bom salário em cima disso, então você vai trabalhar muito, não vai ganhar pouco, não vai ter hora livre, não vai ter tempo e nem energia para usufruir daquele ambiente. Por isso que esse tipo de trabalho não é simplesmente fechar uma semana de trabalho, X salário e pronto. Você precisa se comunicar com a família, você precisa falar, olha, eu tô disposta a trabalhar muito. O meu objetivo nessa semana é trabalhar muito, então eu preciso achar uma família que demande muito para que eu seja bem paga por isso. E aí você vai desenrolar isso com a família até achar uma família que se adapte, né, e que te demande bastante para que te pague bem.
De repente, se você não quiser trabalhar tanto, como foi o meu caso nas outras semanas, eu falei, olha, eu quero trabalhar 25, 30 horas por semana para eu ter tempo livre para ir fazer snowboard, para ir caminhar, para ler um livro, para estudar, para dar atenção para vocês aqui na comunidade secreta. Então eu precisava dessa abertura com as famílias para dizer, olha, eu tô indo para te ajudar, eu vou fazer isso com prazer, mas eu também preciso de tempo livre. Então, como que fica isso para você? Vou te contar uma história bem engraçada que fez eu não fechar com uma família específica. Eu falei pra mãe, que até então eu tinha me pedido 30 horas semanais, que eu queria ter um dia ou outro de uma manhã livre ou uma tarde livre pra poder fazer coisas específicas que eu queria fazer. Eu disse que um dia na semana tava ótimo pra mim, até porque ela tinha pedido 30 horas semanais, então eu falei, me adapto, né? Perguntei se ela podia fazer isso. E aí, essas eram as minhas expectativas, né? Eu fiz o papel de me comunicar e falar ali o que eu tava esperando. E a mulher, ela também falou o que ela tava sentindo. Ela pegou e falou, olha, eu vou ficar mal porque de saber que durante as minhas férias, você vai sair durante uma tarde e aproveitar. E fazer snowboard, fazer não sei o quê, porque eu vou ficar no chalé, estando com as crianças, que é quando eu esperava que você estivesse, pra você ir curtir. E aí, eu entendi que as minhas expectativas não estavam alinhadas com as dela, porque ela queria alguém que ficasse a tarde toda com as crianças para que ela pudesse passar a tarde toda fora de casa. E aí eu falei pra ela, eu falei, olha, eu tô indo e eu preciso de tempo livre para estudar, eu também quero aproveitar, eu posso trabalhar do que eu vou fazer aí para você aqui da minha cidade, mas eu estou deixando as famílias que eu atendo para poder passar um tempo nesses lugares, para aproveitar esses lugares. Então para mim não faz sentido passar a semana com vocês, porque eu preciso de uma família que entenda e seja flexível a ponto de me dar aí algumas horas livres por dia para eu fazer as coisas que eu também preciso fazer. Mas não tem problema, eu tenho outras pessoas pra te indicar. Na época nem indiquei ninguém, porque eu falei, ai, a mulher tá querendo, né, alguém pra ficar o dia todo. E ela não oferecia tão bem o salário, não. Era 30 horas semanais, 350 euros. É ok, mas para 35 horas semanais eu já cobro mais, eu já cobro 420, 440 euros. Então é muito importante que nessa hora você tenha um nível de francês massa para você conseguir se comunicar com a família, falar o que você espera, falar aí das suas necessidades também para esse período, porque apesar de você estar indo trabalhar, você está doando o seu tempo para ficar com essas crianças. Então, ok, ir trabalhar muito e ser remunerada por isso, mas se você quer ir para ser remunerada e também ter um tempo livre, você tem direito, é você que decide. É você que decide o tipo de família que você aceita, é você que decide quantas horas você vai trabalhar na semana, é você que decide se você aceita um salário ou não. E eu sei que no começo pode ser muito difícil de mudar essa mentalidade, porque a gente sai do au pair com aquele medo, né, que a gente tinha de, nossa, eu não posso falar não pra minha roximão, porque vai que ela me coloca no olho da rua. Eu sei que pode ser o seu caso, mas quando se trata de famílias de férias, é você quem decide o que você aceita e o que você não aceita. Chegando no lugar, não tá como combinado, também tem outro ponto. Você senta, conversa, se não melhorar, você vai embora, você vai viver outra experiência, porque é você que decide, é você que tem o poder da decisão de fazer esse tipo de trabalho, é você quem tá deixando de viver as suas férias, de descansar nas suas férias, de poder estudar no conforto da sua casa para ir estar com outra família nas montanhas. Só quero mostrar para vocês que esse tipo de trabalho ele é bem interessante, pelo menos para mim, justamente porque é você quem tem um controle, é você que decide e é por isso que eu consegui fechar minha agenda 2 meses antes das datas de férias, porque eu apliquei exatamente todos esses pensamentos, né? Eu quero um salário X, não saio da minha casa por menos que isso. Eu quero trabalhar tanto por semana porque eu tenho isso e isso para resolver. Eu preciso falar isso para as famílias. E eu encontrei famílias alinhadas com esse tipo de experiência. E para mim é o que mais compensa, é o mais legal desse tipo de trabalho, que além de ser uma renda extra, né, durante o intercâmbio, é uma oportunidade para você praticar o francês, é uma oportunidade para você conhecer lugares diferentes, fazer networking e aproveitar aí esse tipo de férias diferente que você não teria se você tivesse ficado na sua casa. E ainda tive muitas famílias entrando em contato comigo, atrasadas ou depois, famílias que até já tinham me respondido falando que já tinham alguém voltando e falando, Manu, você ainda tá disponível? Porque tive uma assistência de última hora, você era a minha segunda opção e era a opção mais cara, mas agora eu prefiro fechar com você porque é certeza, eu vi pelas referências de trabalho que você é uma pessoa comprometida e organizada, então eu prefiro fechar com você e pagar mais caro porque eu sei que você vai e vai fazer. Então, assim, o que eu vou mostrar pra vocês nas próximas aulas é justamente como aprender a se posicionar aí no seu perfil, nas suas mensagens, nas chamadas de vídeo, para que as famílias elas te vejam como uma profissional,
como alguém confiável, como alguém que vai fazer o trabalho que prometeu e que vai ser remunerada em cima desse trabalho, né, de forma justa. Até porque eu tenho muito comigo que famílias que não remuneram bem, que não são generosas a esse ponto, talvez elas não vão te dar a experiência que você está buscando. Então é muito legal que você saiba se posicionar, colocar alguns limites ali na relação para que de repente não fique aquela coisa do au pair que faz parte da família, sabe? Posso pedir o que eu quiser, que ela faz parte da família, ela vai aceitar porque ela é parte da família. Não. Quando você se posiciona como profissional disso, você tá colocando limites ali naquela relação, mostrando que você vai fazer parte daquilo, que você quer viver aquilo, que é um prazer pra você ir viver aquilo. Bom, a gente tá chegando ao fim desse episódio, no episódio 2 do nosso workshop. Eu dei bastante informação pra vocês. Se esse é o seu primeiro contato com esse assunto de precificação, de como buscar esses trabalhos, eu acho que é bastante informação para você absorver, então eu vou te deixar aí absorvendo tudo isso que eu contei, relendo as suas anotações. Se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar um link aqui embaixo, você pode me mandar mensagem por ele, pode me mandar mensagem por direct também, mas se você tiver dúvidas ou perguntas, deixa nessa caixinha aqui, porque na última aula, que vai ser amanhã ao vivo no Instagram, quinta-feira, eu vou responder tudo e dar novos insights sobre como fazer renda extra durante o intercâmbio. Eu espero que tenha sido útil para vocês e até o próximo episódio.